Olá pessoas, tudo bem? Chegamos à nossa oitava e última conversa acerca do nosso tema O que é religião, baseado nesse livro aqui do Rubem Alves. A Hélida já estava até me perguntando o que eu vou fazer depois disso. Eu vou fazer na nossa página no Facebook uma enquete para a gente escolher qual vai ser o tema da nossa próxima série de conversas. Mas ao longo dessa série aqui, nós falamos sobre como as crenças religiosas se formaram a partir dos símbolos da ausência e do desejo humano e sobre como o mundo moderno, com seu pensamento científico, colocou a religião à margem. Analisamos também as ideias de importantes pensadores sobre o tema, como Durkheim, Marx, Feuerbach e Freud. E ainda pontuamos que a única imagem de Deus que ainda traz algum sentido para o mundo atual é a ideia do Deus dos oprimidos. Hoje nós vamos falar sobre a parte final do livro, que se intitula A Aposta. Nesse ponto, Rubem Alves argumenta que, mesmo após todos os avanços científicos, a religião continua a fascinar uma grande parte das pessoas. E por que isso ocorre? O conhecimento científico coloca as pessoas em um mundo matematicamente preciso, glacial e mecânico, mas não possui respostas para questões cruciais da vida humana como: há um sentido para existir? Vale a pena viver? Existe um significado maior em tudo isso? Filósofos durante a história pensaram inúmeras vezes sobre essas questões. Na modernidade, dois deles se notabilizaram por propor que a fé fosse vista como uma resposta universal, uma espécie de aposta cósmica ou um salto existencial. O francês Blaise Pascal, além de filósofo, era físico e matemático. Sua teoria, portanto, tinha uma formulação totalmente coerente com a sua formação. Ela trazia um raciocínio lógico nos seguintes termos: se acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho infinito, pois terei a vida eterna. Se acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda finita, pois apenas deixei de lado alguns prazeres deste mundo. Já se eu não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho apenas finito, pois aproveitei algumas paixões desse mundo. Mas se eu não acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda infinita, pois terei perdido a vida eterna. Daí conclui-se que, mesmo do ponto de vista lógico, científico e matemático, acreditar em Deus é uma aposta razoável, uma vez que os ganhos infinitos superam em muito as possibilidades de perdas ou ganhos finitos. Essa necessidade de jogar o destino cósmico de Pascal vinha de uma sincera admiração frente ao mundo que se descortinava através das descobertas científicas do seu tempo. Quando contemplo a pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade precedente e seguinte, o pequeno espaço que preencho e mesmo que vejo abismado na infinita imensidão dos espaços que ignoro e que me ignoram, apavoro-me e admiro-me por me ver aqui e não lá, pois não existe razão porque aqui e não lá, porque agora e não então. Quem me colocou aqui? Pela ordem e pela intervenção de quem este lugar e este tempo foram destinados a mim? Seus críticos levantaram várias questões contrárias ao seu argumento supostamente muito racional. O mais básico era: acreditar em qual Deus? Pascal era cristão, em uma França dividida em uma sangrenta guerra entre católicos e protestantes. Qual dessas duas visões do Deus cristão deveria ser seguida? E se o Deus correto fosse o judaico, o islâmico, os africanos, os hindus? Ou, como naquele vídeo do Porta dos Fundos, fosse o Deus das tribos da Polinésia? O equívoco da premissa de Pascal era causado pelo contexto em que ele produziu seu pensamento. Já falamos aqui, na nossa sétima conversa, que a maneira que pensamos é decisivamente influenciada pela textura social em que vivemos. Pascal vivia no século XVII o boom inicial do triunfo da ciência sobre a religião. Nada mais natural que, embora equivocado, o seu esforço de reflexão fosse feito no sentido de aproximar sua fé dessa nova cosmovisão científica que dominava o seu mundo. Ainda assim, ele reconhecia: o último passo da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Cerca de 150 anos depois, surgiu na Dinamarca um outro filósofo chamado Søren Kierkegaard. Embora formado em um período semelhante de predomínio científico, o conceito de Kierkegaard não é de uma aposta feita no âmbito da ciência, mas da existência. Kierkegaard, assim como Pascal, também vê a razão como incapaz de dar conta de explicar totalmente o mundo e a vida. Ele admite a razão, mas o mundo realmente só é conhecido ao sujeito, isto é, o mundo é subjetivo. Daí a sua frase: sinto, logo sou, que carrega ainda uma certa ironia a frase de René Descartes:
penso, logo existo. Para ele, o homem existente era um ser de angústia, e que esta era um sinal de que sua identidade só se completaria se ele obtivesse uma ligação com o transcendente por meio da fé. No entanto, a fé para ele não está na categoria das verdades históricas contingentes ou das verdades racionais que seriam eternas. Na verdade, ela é um salto precisamente sobre o espaço existente entre essas realidades, tomando emprestado um conceito do filósofo alemão Lessing. A fé é paradoxal justamente porque comporta um elemento que transtorna as capacidades da razão e descortina os seus limites. Só por meio desse salto de fé que o ser humano encontra aquilo que ele denominou de existência autêntica. Tanto Pascal quanto Kierkegaard tentaram sinceramente buscar soluções elegantes e elaboradas para essa inquietação dos seres humanos sobre aquilo que está nos limites de sua existência. Há um lá fora, há um algo maior que isso que vivemos? Mesmo com seus pensamentos mais rebuscados, não conseguiram explicar satisfatoriamente essas questões. Ainda assim, os seres humanos comuns continuam a erigir altares aos seus deuses e locais para o descanso de seus mortos. Nenhum outro ser existe nesse mundo que, como nós, erga súplicas aos céus e enterre com símbolos os seus mortos. A morte é aquela presença que, vez ou outra, roça em nós o dedo e pergunta: apesar de mim, creis ainda que a vida faz sentido? Como afirmar o sentido da vida perante a morte? Que consolo oferecer ao pai diante do filho morto? Dizer que a vida foi curta, mas bela? Como consolar aquele que se descobriu enfermo, num estágio terminal, e vê os risos e os carinhos cada vez mais distantes? E como explicar os milhões que morrem injustamente em tragédias como Brumadinho ou na pandemia de Covid-19 que estamos vivendo? O Rubem Alves afirma que a consciência da morte tem o poder de libertar, e isso subverte as lealdades, valores e respeitos de que a ordem social depende. Talvez seja necessário perceber a fragilidade da existência exatamente para que tenhamos a possibilidade de encontrar um sentido maior nas coisas mais singelas da vida e extrair disso a força necessária para mudar a realidade ao nosso redor. Talvez precisemos descobrir a precariedade da vida para percebermos que não há sentido em continuarmos nos deixando amarrar a uma ordem social injusta e cruel. Talvez seja esse o sentido da religião. Oferecer uma perspectiva de futuro exatamente diante da fragilidade da existência. Ela se nutre de horizontes utópicos que ainda não vimos, realidades ainda não presentes, mas que almejamos mais do que qualquer outra coisa. Como Rubem Alves descreve: sou um construtor de altares à beira de um abismo. Construo meus altares com poesia, música e beleza. Os fogos que acendo nos meus altares iluminam meu rosto e aquecem o meu corpo. Mas o abismo continua escuro e silencioso. A nossa religião diz muito sobre nós mesmos. Os seres humanos amorosos dão à luz a uma religião de amor. Os violentos criam expressões de fé violentas e se realizam nelas. Mas Deus permanece mistério. Deus e o sentido da vida são ausências, realidades pelas quais o ser humano anseia, dádivas da esperança. De fato, talvez seja essa a grande marca e a grande contribuição da religião ao mundo, a esperança. E talvez possamos afirmar com Ernest Bloch: onde está a esperança, ali também está a religião. E nessa esperança, tanto a aposta de Pascal quanto o salto de Kierkegaard, ou mesmo a fé do ser humano comum, deposita toda a sua existência como uma forma de encontrar algo pelo qual vale a pena viver e faça sentido morrer, ainda que não haja certezas. Rubem Alves assim finaliza sua obra. E o leitor, perplexo, em busca de uma certeza final, perguntaria: mas e Deus? Existe? A vida tem sentido? O universo tem uma face? A morte é minha irmã? Ao que a alma religiosa só poderia responder: não sei. Mas eu desejo ardentemente que assim seja e me lanço inteira, porque é mais belo o risco ao lado da esperança do que a certeza ao lado de um universo frio e sem sentido. Se você também prefere o risco da esperança em lugar de certezas frias e sem sentido, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal no YouTube. Nós vamos nos encontrar mais vezes. Um grande abraço. Tchau!